Graça e paz, meu querido, minha querida. Bom, chegamos ao nosso último vídeo, a nossa última videoaula sobre os tipos de sermão, e aqui vamos falar do sermão expositivo. Como eu já venho dizendo nos vídeos anteriores, são sermões ou modalidades, tipos de sermão muito importantes para a igreja, cada um deles atendendo a uma demanda específica. O sermão expositivo, muito exaltado em nossos dias por alguns grupos, por alguns teólogos, é de fato um sermão preciosíssimo, dado o seu alcance e as implicações que ele traz para a vida e o conhecimento da igreja. Embora, como também já disse lá no primeiro vídeo sobre o sermão temático, ele não invalida ou ele não torna piores ou menores os outros dois tipos de sermão. Bom, estou aqui com as minhas anotações para a gente poder compartilhar do que é que se trata, qual é o foco e como trabalha o sermão expositivo. Bom, a primeira coisa é que o sermão expositivo é aquele que surge de uma passagem bíblica com mais de 2 ou 3 versículos, ou seja, essa é a diferença essencial dele para o sermão textual. Sermão textual usa 1, 2 versículos, no máximo 3, em média isso aí. O sermão expositivo ele vai abordar um texto bem maior. A partir de 2, 3 versículos, já vai se tratar de um sermão expositivo. Teoricamente, essa é a diferença entre os dois tipos de sermão, mas no seu estilo, nas suas características, eles se sobrepõem um ao outro. Também, o sermão expositivo é o que se ocupa principalmente da exegese bíblica e da exposição completa de um texto. Então ele vai trabalhar muito a exegese bíblica, que é extrair do texto o seu real significado, o que é que o texto significa para o seu público original, para aqueles que receberam a sua mensagem, para então poder transmitir esse conteúdo. Ele vai se dedicar ao estudo de uma exegese bem mais complexa e bem mais completa, porque ela vai cobrir todo um contexto. Por isso também é um sermão que muitas pessoas evitam, porque a exegese é extremamente trabalhosa. Se você já fez, se você sabe do que se trata, entende perfeitamente o que eu estou dizendo, se não, eu vou tentar explicar um pouquinho. Eu gosto de dizer que a pregação ela é o resultado final, o produto final de 2 trabalhos anteriores. Primeiro, a exegese, que é uma palavra grega, que significa assim, literalmente, tirar para fora. Na língua portuguesa, isso é um pleonasmo, se vai tirar, só pode dizer para fora. Porém, em outros idiomas, no grego, no hebraico, no espanhol, isso é perfeitamente normal, não é considerado um pleonasmo ou algum erro, alguma cacofonia idiomática. Exegese é extrair do texto a informação real, original, como ela é em si mesma. Então, o trabalho do exegeta é entrar no texto, avaliar o texto, estudar o texto e buscar conhecer dentro daquele texto a mensagem original. Ou seja, quem está falando, para quem está falando, qual o significado dessas palavras para o seu público original. Um exemplo, Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Tá bom, eu e você, imediatamente fazemos uma conexão ali desse texto com Jesus, entre Isaías 7,14 e Mateus e Lucas, onde a palavra do Senhor se refere a essa profecia. Bom, isso é para mim, para você, que já somos cristãos, que conhecemos a história, o desenrolar da história. Mas e para o público que ouviu essa profecia de Isaías? De quem ele está falando? O que essa mensagem significou para aquele público? Esse é o trabalho da exegese. A profecia tem duplo escopo, tá bom? Ela aponta para o Messias que virá, mas ela tem um significado para o seu público original. Ela tem um significado aqui para o público original, ainda que aponte para uma coisa, um acontecimento, um evento no porvir. Então é importante que a gente entenda isso. Para eu poder explicar, no contexto de Isaías, um exército inimigo, um império inimigo, se não me falha a memória agora, a Síria, estava para invadir Judá e ainda com o apoio do Reino do Norte, as 10 tribos irmãs, que estavam separadas.
E o rei fica muito preocupado e ele vai procurar o profeta Isaías. Ele diz assim: Isaías, consulte o Senhor, o que é que nós fazemos? Resistimos? Vamos à batalha? Ou aguardamos para ver o que o Senhor vai fazer? Me diz aí, em nome do Senhor, consulte o nosso Deus e traga para mim a resposta dele. Então Isaías vai buscar o Senhor e o Senhor então fala com Isaías: olha, diga ao rei, ao povo, que vai nascer uma criança, e essa criança é o sinal de que eu estou com vocês. E antes que essa criança chegue à idade do discernimento, né, o texto bíblico vai dizer, antes que ela coma manteiga ou mel, tal, saiba discernir entre o bem e o mal, eu terei destruído os seus inimigos. Então, faz-se necessário estudar esse contexto. Que criança é essa? Que significaria o nascimento, né? O nascimento dela, uma libertação para o povo. Que virgem é essa? É virgem mesmo? Como é que é isso? Houve outra virgem na Bíblia, nos dias do profeta Isaías? E aí a gente vai fazer a exegese, que é extrair do texto a sua real mensagem. A palavra virgem, nas nossas versões, é a tradução da palavra alma, uma palavra hebraica que é ambígua. Ela tanto se refere a uma virgem, virgem mesmo, quanto ela se refere a uma mulher jovem casada. Então, o Senhor, naquele contexto, está falando de uma jovem mulher casada que estava grávida, né? E ela teria um filho, e esse filho seria o sinal da bênção de Deus para Judá, e o Senhor estaria com Judá. Então o Senhor diz: olha, vai nascer um menino, e esse menino é um sinal de que eu estou com vocês. É um sinal da minha bênção sobre vocês. E antes que ele chegue à idade do discernimento do bem e do mal, ou seja, antes que ele chegue aos seus 13 anos, quando o menino passa a se tornar responsável, segundo a cultura judaica, eu terei destruído o seu inimigo. E assim acontece, aquele menino nasce, segundo alguns irmãos estudiosos, seria o filho do próprio profeta Isaías, que vai ser mencionado no capítulo 8, e essa criança era o sinal de Deus para a vitória, né, do povo de Judá. E assim acontece, o Senhor não permite que Judá seja destruído, embora seu inimigo seja muito maior. Aquela profecia se cumpriu para aquele povo, porém, aquela profecia tem duplo escopo, duplo alvo. Então ela aponta para um futuro, ela aponta para um libertador muito maior do que um menino que era apenas um sinal. E aí, quando a gente vai ler Mateus 2, não há dúvida de que a profecia agora está se falando de Jesus Nosso Senhor, porque mudou o idioma, e a palavra ali agora para virgem é virgem mesmo. É uma mulher que nunca teve qualquer espécie de contato sexual com um homem. Então não há nenhuma possibilidade de ser uma jovem casada, mas é uma menina virgem mesmo, que se encontra grávida pelo Espírito Santo, e este que veio dela, veio para libertar o seu povo de um poder muito maior do que o poder temporal, que é o poder do pecado, da condenação do pecado. Mas veja, para o contexto de Isaías, primeiro é preciso entender que aquela mensagem teve um significado para aquele povo, para aquela geração, e o Senhor falou com eles. Então a exegese vai se ocupar disso. Ela é trabalhosa, ela é dispendiosa de tempo, mas ela é extremamente necessária, e o sermão expositivo exige que a exegese faça esse trabalho, que o pregador expositivo faça esse trabalho. E logo depois de ter feito esse trabalho, então ele vai fazer a hermenêutica, que é a interpretação, ou a tradução, também seria uma outra palavra, daquele acontecimento para os nossos dias, né? Foi o que eu fiz agora há pouco, falando de Jesus, e o que Mateus fez, quando ele interpreta o ocorrido em Isaías 7,14, aplicando a realidade do Senhor Jesus Cristo. A hermenêutica é pegar o texto bíblico, explicar a sua verdade exegética, e então interpretar essa verdade, traduzi-la para o nosso cotidiano, para nós, para que o público de hoje possa entender, né, e saber que aquela mensagem tem uma aplicabilidade na sua vida. E aí, logo depois disso, vem a homilética, que vai fazer o quê? A exposição do trabalho da exegese e da hermenêutica. Então, são disciplinas que andam juntas, de mãos dadas, que uma antecede a outra, e as três colaboram para o crescimento do bem da igreja, do conhecimento da igreja, para o grande crescimento, né, intelectual, bíblico da igreja.
Então, ele vai se ocupar bastante da exegese, da exposição completa de um texto. Palavra-chave, obviamente, é a exposição, né? É o texto exposto, explicado diante da multidão, diante do povo que está ali na igreja. O pensamento bíblico ou do escritor é o que vai determinar, então, a essência da pregação. Não é um tema, não, é o que o escritor está dizendo, né? Que vai determinar ali a essência daquela pregação. A pregação expositiva, segundo alguns grandes defensores dela, seria então a forma mais autêntica de pregação. Segue a prática dos grandes pregadores do passado, como Agostinho, Lutero, Calvino, Wycliffe e vários outros. A mensagem expositiva, ela faz mais das escrituras, né? Ela utiliza a escritura de uma maneira mais abrangente, mais benéfica, inclusive, para o povo de Deus. Então ela contribui para o maior conhecimento bíblico daqueles que estão nos ouvindo, porque vai acrescer conhecimento aquelas pessoas. Ela desperta o interesse da palavra de Deus, porque as pessoas vão querer conhecer aquele livro, aquele texto, muito mais do que nos assuntos, né? Então o interesse passa a ser em toda a escritura, em toda a palavra de Deus, e não meramente em assuntos, né? Também vale a pena ressaltar que há textos bíblicos que são necessariamente expositivos. Por exemplo, as parábolas bíblicas. Não tem como você pregar apenas um versículo da parábola. Você prega a parábola inteira ou você não vai pregar corretamente. Então as parábolas bíblicas são necessariamente expositivas. É um estilo de sermão muito importante. Você pregar sobre um texto bíblico completo, uma perícope, que é o nome técnico que nós damos, bem completa, onde nessa perícope nós expomos o total ensinamento dela e trazemos então uma aplicação para a vida da igreja a partir daquele ensinamento. Que é a perícope? É uma unidade completa. Então, às vezes a perícope vai constituir 3, 4 capítulos. Por exemplo, uma pregação bem completa sobre dons espirituais em Coríntios, ela vai envolver vários capítulos. Ela vai envolver o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14, porque esses 3 capítulos falam dos dons espirituais. O 12, onde Paulo começa a discutir sobre aqueles dons. No 13, ele vem falar do dom mais excelente, e no 14, então, da utilização desses dons na igreja, de como esses dons devem ser administrados na igreja, ou seja, devem ser utilizados dentro da igreja. Esses 3 capítulos falam sobre dons espirituais. É óbvio que é possível pregar só no capítulo 12? Sim, é possível. É possível pregar só no 13? Sim, é possível. É possível pregar só no 14, fazer ali uma série de sermões falando sobre dons espirituais, por exemplo. Mas é possível também pregar sobre os 3 capítulos num único sermão, dando uma visão geral dos dons espirituais de maneira expositiva. Outros textos vão ser ali 4, 5 versículos, porque aqueles 4 ou 5 versículos completam a perícope, ou seja, a unidade completa está composta em 4 ou 5 versículos. Então, tudo vai depender de onde começa e onde termina o raciocínio, a história, né? E aí a gente vai se deter naquilo ali. O sermão expositivo, ele trabalha assim, blocos da escritura, né? E ele expõe esses blocos. É possível pregar sobre um livro inteiro da Bíblia. É possível fazer um sermão sobre a mensagem geral de um livro. É possível fazer isso. Tudo expositivamente. Por isso ele é um sermão que contribui muito para a erudição bíblica do povo de Deus, porque ele ajuda a igreja, aos irmãos, a conhecerem a mensagem total da Bíblia. É um tipo de sermão que presta-se muito à cultura bíblica, não é? À erudição bíblica, e por isso ele é muito valorizado nos nossos dias em especial, né? E até mesmo usado para combater outras formas de pregação. Mas é um tipo de sermão que ele vai trazer uma erudição bíblica que os outros realmente não trazem. Amém? Essa é a síntese daquilo que se constitui o sermão expositivo. Na nossa próxima videoaula, eu procurarei trazer para vocês um modelo de sermão, né, expositivo, um modelo de sermão temático e um modelo de sermão textual, para que você possa ver como é esse modelo e ver também o modelo de esboço, para que você possa
conhecer o modelo de esboço e conhecer melhor, então, como fazer esse modelo, como é esse modelo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe o seu ministério, que você continue sendo e seja cada dia mais um pregador, uma pregadora profícua na obra do nosso Deus. Um forte abraço.